Bom dia e a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a voz semeando a sã doutrina, com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma meditação, amém? Quero que os irmãos, quando vejam esse vídeo, possam pegar suas Bíblias, meditar, porque é isso que Jesus queria, né? Nós vamos ver aqui a interpretação do texto de Mateus capítulo 6, começando aqui do verso 25. Por que, irmão, eu escolhi isso aí? Porque eu senti isso na pele. Quando nós fazemos uma interpretação errônea daquilo que Jesus estava falando e dos textos bíblicos, isso é muito perigoso, né? Nós sofremos muito isso. Eu sei que o meu pai também era uma vítima do sistema, uma vítima daquilo que ensinaram para ele, da interpretação de outras pessoas, né? E ele levou isso, perdão, irmão, que eu estou meio adoentado ainda, levou isso ao pé da letra, amém? Por que que nos meus vídeos eu sempre digo que nós temos que ler a Bíblia, as Escrituras, respeitando texto, contexto, amém? Nós temos que fazer perguntas para quem foi escrito, por que foi escrito e com quem Jesus estava falando isso e por que ele estava falando, amém? Nesse texto, nesse contexto, Jesus estava falando aqui com os discípulos. Os discípulos eles tinham uma interrogação, porque eles deixaram o barco, deixaram tudo para seguir Jesus, amém? E eles sempre falavam, Senhor, o que nós vamos ganhar com isso? Eles eram muito materialistas. E Jesus aqui começa a falar isso aqui, a preocupação, ele estava muito preocupado com o dia de amanhã, o que ia acontecer. Então, primeiro, entendemos que Jesus está falando com esses homens aqui. Esses homens foram chamados para apóstolo, não existe apóstolo hoje. Apóstolo só foi os 12. Quando um traiu Jesus, escolheram mais um só. Você não vê apóstolo outras pessoas. Então, apóstolo só houve essas pessoas. Amém? E a visão de apóstolo não era essa visão de hoje, né, de status, né? Se coloca um título de apóstolo para ter status maior, autoridade maior. E não era isso, amém? Era seguidor, alguém que estava perto, próximo, né? Íntimos. É tanto que Jesus ele falava todos os segredos das suas parábolas para eles, né? Os outros quase não entendiam. Mas falando isso, eu vou para o texto. E eu sofri isso na pele, irmão, porque o meu pai interpretou assim, né? Eu vou ler aqui o texto para você entender o que eu estou dizendo, amém? Olha o que ele leu. Ele leu aqui, você pega o capítulo 6 todo, até chegar aqui. Mas eu vou pegar aqui porque o vídeo vai ficar muito grande. Que diz assim, Jesus falando, diz assim, por isso eu digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer e pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor? Né? E depois Jesus, nesse mesmo texto, ele fala para eles sobre os lírios do campo. Então, a interpretação do meu pai, isso foi sustentado pela instituição, foi que ele tinha que deixar toda a família, pegar uma Bíblia, pegar um livro e sair evangelizando, né? Ganhando alma, né? Para Jesus, que na verdade era para a instituição. Enquanto isso, a família estava passando necessidade e fome. Havia vizinhos perto da gente que não comungavam da mesma fé e viviam bem, se alimentavam, tomavam café. A gente ficava, às vezes, olhando os filhos dos vizinhos, né? Era culpa de Deus? Não, é culpa da interpretação. Então, para você ver o perigo, Jesus aqui não está falando para nós, no nosso tempo, para deixar tudo. Os discípulos, sim, eles tinham uma missão, eles eram apóstolos, tinham uma missão diferente. Amém? Tinha uma missão diferente. E aqui Jesus está falando para eles porque eles estavam perguntando de Jesus o que eles iam ganhar com isso. Nós deixamos tudo para te seguir, né? E Jesus aqui está dizendo, olha, os pássaros
Eles não semeiam, vocês têm mais sabedoria, vocês são muito mais importantes. O que a gente interpreta isso aí? Nós somos muito mais inteligentes do que os animais, nós sabemos guardar. Então, a instituição, ela devia chamar, não, meu irmão, o senhor tem uma missão. O senhor pode pregar o evangelho sem sacrificar a sua família. Ele interpretava também aquele que não deixa pai, ele abandonou, nós fomos abandonados. Por a inocência dele interpretar. Aquele que não deixa pai, não deixa mãe, por amor de mim. Jesus não estava falando. É 2000 anos de escrita. Jesus não estava falando para ninguém abandonar a família. Jesus estava dizendo que se alguém não quisesse, se o seu pai não quisesse seguir a sua fé, que você o deixasse ele lá, vivendo a vida dele, e seguisse a sua fé. Mas continuava honrando pai e mãe, isso é bíblico, honrar pai e mãe é bíblico, cuidar dos pais é bíblico. Como que Jesus ia contra a própria palavra? Então, o perigo, irmão, de nós interpretar um texto sem saber do contexto e achar que aquele texto está falando conosco naquela hora, naquele dia. Amém? Nós temos que respeitar a história. Jesus queria isso. Jesus, ele mandava que os fariseus e seduceus examinassem as escrituras antigas para entender que ele era o Messias. Ele dizia, examinai as escrituras. Ele não está falando dessa escritura, ele está falando com os judeus que eles fossem lá para a Torá e visse lá que todos os profetas haviam profetizando sobre ele.